Tenho notado em diversas turmas, quando estou dando as aulas, dificuldades dos alunos nas interpretações de exercícios bastante simples. Para isso apliquei um teste para eles, com 8 questões e alternativas. O teste continha 2 questões de cada assunto, uma apenas teórica e outra prática, e para minha surpresa, nenhum acertou todas as questões, mas todos acertaram quando dizia o assunto. O que conclui com isso tudo? Eles estavam, na realidade, não com problema da matéria, e sim de interpretação das questões. Isso me motivou a criar esta sequência de vídeos. São coisas básicas, mas que vão dar suporte para responder corretamente as questões de exatas nos vestibulares. Curta o vídeo, acompanhe o canal, assista até o final, pois só assim a plataforma irá indicá-lo para as demais pessoas que precisam desta base. Comente e compartilhe o link do vídeo para seu primo, irmão ou amigo, que você sente que tem esta dificuldade em algum ponto do vídeo. Desde já meu muito obrigado e bora para a intro. Vamos começar a lembrar o que os símbolos matemáticos querem dizer. Na língua portuguesa, por exemplo, existem os adjetivos, substantivos, verbos, preposições, e muitos outros. Na matemática também temos. Quando digo que a matemática é um idioma, vou mostrar o porquê. Os símbolos matemáticos produzem as frases, as expressões, funções, enfim, produz as fórmulas. Vamos iniciar pelo básico. Você já percebeu que os números são símbolos que indicam algo, assim como as letras, indiferente se forem gregas, latim ou qualquer outra. A diferença entre elas é a seguinte: quando uso os números, eu estou valorizando. E quando uso as letras, os valores não terão importância naquele momento. Na maioria das vezes, fazer cálculos usando as letras é mais simples do que usar os números. Vamos ver os símbolos especiais, os símbolos de operações. O mais. O menos. Podemos ter o mais com o menos, é o mais ou menos. A multiplicação pode ser expressa de 3 maneiras. Entre número e letra, ou só as letras e símbolo não aparece. Entre 2 números pode ser um ponto, ou a letra X, ou até mesmo por um asterisco. A divisão pode ser expressa por fração, 2 pontos, uma barra inclinada, 2 pontos e um traço no meio, ou a multiplicação por um número decimal. Temos o sinal para a igualdade. Quando este sinal está cortado quer dizer diferente. Quando o sinal estiver com o tio acima, quer dizer aproximado. Temos o maior. O maior igual. Quando são 2 maior, quer dizer muito maior. O mesmo ocorre para o menor. Menor igual. Muito menor. Temos esta espécie de V, ela quer dizer que é uma raiz. Temos o símbolo de porcentagem. Quer dizer que o número é dividido por 100. Quando houver 2 bolinhas embaixo, quer dizer que o número é dividido por 1000. A exclamação quer dizer que é um fatorial. Temos os parênteses, os colchetes e as chaves. Eles devem ser resolvidos nesta sequência. Temos também para operações mais complexas. Log significa logaritmos. O alfa vai ser o símbolo de proporcional. Este 8 deitado é o de infinito. Este E é o símbolo de somatório. O D minúsculo é o de derivada. Este D estilizado é o de derivada parcial. Este F, sem o corte, quer dizer integral. Temos este N, quer dizer que são números naturais. Este Z, para números inteiros. O R para números reais. O Q para os racionais. O I para irracionais. U para união. Quando o estiver invertido usamos para intersecção. Esta bolinha cortada ou nada entre as chaves quer dizer que o conjunto é vazio. Este V cortado é um símbolo para todo. Este E arredondado é o pertence. E quando cortado é o não pertence. Esta espécie de C quer dizer que está contido. E quando cortado é o não está contido.
Este mesmo C, quando invertido, é o contém. Cortado é o não contém. Quando estivermos falando em geometria, teremos o R para raio. A bolinha cortada, no caso da geometria, quer dizer diâmetro. A letra A, ou outra letra qualquer, é o símbolo de semi-reta. Este, AB, com este traço reto acima é o símbolo de segmento de reta. Quando, ao invés de um traço reto, ele for curvo, significa que é um arco. Esta bolinha significa graus. O T invertido quer dizer que é perpendicular. As duas barras, quer dizer que são paralelas. Quando cortadas, é o símbolo de não paralelas. Este símbolo é o de ângulo. E este é o de ângulo reto. O tio é o de semelhança. O aproximadamente, na geometria é o congruente. E esta seta com duas pontas é o de equivalência. Temos este E, arredondado ou invertido, quer dizer, existe. Quando cortado é o não existe, é só cortar. Quando seguido por uma barra, significa que existe um, somente um. Este V quando cortado, neste caso significa de qualquer que seja. Note que é diferente de quando usamos no sentido de conjunto, o mesmo símbolo significa para todos. Temos o tão conhecido reticências, ele veio da linguagem matemática e não dos idiomas escritos como a língua portuguesa. E estes três pontinhos, em forma de triângulo significa, portanto. Estes são os principais símbolos matemáticos. Notou que é possível montar frases com eles. Agora vamos conhecer as letras gregas. Elas são muito importantes, pois dependendo de onde estão, possuem significados específicos. A primeira são essas, o alfa. Tanto na forma maiúscula quanto minúscula. Este é o beta, gama, delta. Na física ela quer dizer variação. Epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Usada quando estudamos ondas. Mi, nu, xi, ômicron, pi. Este possui um valor de aproximadamente 3,1415, por aí vai. Rho, sigma, tal. Este usamos na física como símbolo de trabalho. Upsilon, Φ, Xi, Si. É por isso que em clínicas de psicólogos vemos esta letra. E por último o ômega. Os números podemos também usá-los de diferentes formas. O primeiro é a forma decimal, significa base 10. São os mais conhecidos, inicia no 0 e segue até o 9. Temos uma outra forma de escrever os números decimais, mantendo o mesmo sentido, é a numeração romana. O I maiúsculo significa 1, o V5 e o X10. Quando o I antecede o V, significa 5 menos 1, que é 4. Então o 9 vai ser IX. E o XI significa 11, e assim sucessivamente. Este modo é usado para situações clássicas, por exemplo quando estudamos história, podemos dizer o século em numerais romanos. Outra forma de escrever os números decimais, quando acompanhado desta bolinha significa uma ordem, então fica primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Podemos escrever também em forma de fração, por exemplo, meio, 1/3, 1/4. Este mesmo número podemos escrevê-lo com uma vírgula e o resultado da divisão é a mesma coisa. Temos uma outra base bastante conhecida, o binário, onde temos apenas o 0 e 1. Este é usado por exemplo na automação de máquinas ou até no seu aparelho que você está vendo este vídeo agora. Significa apenas ligado e desligado, por exemplo. Temos uma forma especial de escrever os números, principalmente quando existem vários dígitos inteiros ou fracionados. Ela é muito usada nos resultados científicos, são escritos em forma de potência de base 10. Ela é chamada de notação científica. Temos o 10 elevado a 0. Significa 10 com nenhum zero, ou seja 1. Então temos 10 elevado a 1, significa 10. 10 elevado a 2, significa 100. 10 elevado a 3, significa 1000. Propositalmente não falei que elevado a 2 é o quadrado e 3 ao cubo, me prendi apenas ao número que significa a quantidade de zeros que irei aplicar.
Quando o número elevado for negativo, quer dizer que os zeros não entram à direita e sim à esquerda. Por exemplo, 10 elevado a menos 1 significa 0,1. 10 elevado a menos 2 significa 0,01. 10 elevado a menos 3 significa 0,001. Então, para escrever qualquer valor, coloque o número vezes a sua notação científica. Vamos agora falar de grandezas e seus prefixos. As grandezas são coisas que podemos quantificar, por exemplo, o comprimento usamos o metro, a massa usamos gramas e volumes normalmente usamos litros. Partindo para a física, podemos identificar as grandezas de forma mais clara. Como já conhecemos as notações científicas, algumas delas possuem nomes específicos, que chamaremos de prefixos. Podemos então separá-los em dois grupos. Os múltiplos, quando o valor do expoente for positivo, teremos o 10 elevado a 1, a simbologia é o DA, minúsculo, é o deca, deca mais, por exemplo o metro fica decâmetro. 10 elevado a 2, a simbologia é o H, minúsculo, é o hecto, hecto mais metro fica hectômetro. 10 elevado a 3, a simbologia é o K, minúsculo, é o quilo, fica quilômetro. 10 elevado a 6, a simbologia é o M, maiúsculo, é o mega, fica megametros. 10 elevado a 9, a simbologia é o G, maiúsculo, é o giga. 10 elevado a 12, a simbologia é o T, maiúsculo, é o tera. 10 elevado a 15, a simbologia é o P, maiúsculo, é o peta. 10 elevado a 18, a simbologia é o I, maiúsculo, é o ESA. 10 elevado a 21, a simbologia é o Z, maiúsculo, é o zeta. 10 elevado a 24, a simbologia é o Y, maiúsculo, é o iota. Para os submúltiplos, aqueles que o expoente é negativo teremos 10 elevado a menos 1, a simbologia é o B, minúsculo, é o deci, mais a grandeza metro fica decímetro. 10 elevado a menos 2, a simbologia é o C, minúsculo, é o centi, quando junto o metro fica centímetro. Por isso escrevemos apenas como cm. 10 elevado a menos 3, a simbologia é o M, minúsculo, é o mili, juntando com o metro fica milímetro, ou mm. 10 elevado a menos 6, a simbologia é a letra grega mi, é o micro. 10 elevado a menos 9, a simbologia é o N, minúsculo, é o nano. 10 elevado a menos 12, a simbologia é o P, minúsculo, é o pico. 10 elevado a menos 15, a simbologia é o F, minúsculo, é o fento. 10 elevado a menos 18, a simbologia é o A, minúsculo, é o ato. 10 elevado a menos 21, a simbologia é o Z, minúsculo, é o zepto. 10 elevado a menos 24, a simbologia é o Y, minúsculo, é o iocto. Ufa, muita informação. Mas pensando bem, usamos ela sem perceber no nosso dia a dia. Esclarecido alguns mistérios matemáticos. É claro. Espero ter ajudado. Todo este conhecimento colocado aqui irá ajudar muito na sua interpretação de problemas tanto na física, quanto na química e matemática. Até o próximo vídeo.